Amém, igreja? Amém. A graça e a paz. Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus, né? Graças a Deus nós estamos aqui. Amém. Graças a Deus que Deus nos manteve de pé. Graças a Deus que você está na casa do Senhor. Você hoje já agradeceu a Deus? Quando você abriu os olhos de manhã, quando você acordou, você agradeceu a Deus? Hoje eu estava lembrando, coisa de uns anos atrás, um dos maiores humoristas que nós tínhamos aqui no Rio de Janeiro, e no Brasil, né? Ele comprou uma máquina, um pulmão. Foi não sei nem quantos mil, né? Ele comprou um pulmão para respirar. Alguns anos atrás nós perdemos muitos irmãos com esse negócio da Covid, e o que acontecia? A pessoa não conseguia respirar. Você acordou respirando. Amém. Você está respirando. Você, nem o dinheiro, todo o dinheiro que ele tinha, não salvou a vida dele. Então eu quero dizer para você nessa noite, dá sempre a Deus, sabe, um louvor de gratidão para Ele. Nós temos que ter o espírito de gratidão em nós. Deus se agrada de um coração grato, né? Quando aqueles leprosos foram, né? Somente um voltou para agradecer. Agradeça a Deus. Agradeça a Deus porque você está aqui na casa dele. Agradeça a Deus que você está cansada. Agradeça a Deus que você está, a irmã aqui, ó, doente, coisa de uma semana atrás estava lá no CTI, hoje está aqui. Você acha que Deus, por esse gesto, né, ela queria até vir antes, você não acha que por esse gesto, pelo coração dela grata a Deus, Deus não vai honrar ela? Deus não vai curar, Deus não vai normalizar essa adoração. Eu sirvo a um Deus grato. Eu sirvo a um Deus que honra aquele que honra a Ele. Se você honra a Deus, você vai ser honrado. Amém. E se você hoje acordou meio abatido, se você acordou meio chateado, porque é normal isso, né, gente? Tem dia que nós não estamos nos melhores dias, né? Mas eu quero te dizer que você vai sair daqui diferente. Amém. Bom é quando a gente vai à casa do Senhor. Ninguém vai à casa do Pai e vai embora sem receber a bênção dele. Estou muito feliz com o Fernandinho aqui. Gente, eu falo de coração. Eu estou aqui no altar, eu não posso mentir. Eu falo de coração. Eu fico tão feliz quando eu vejo a igreja do Senhor assim. Domingo eu não pude vir. Tá vendo? A velha tem um certo limite, né? Cosminho, sabe, lá eu era ativa, né, Cosminho? Era para aqui, era para mim, fazia coisa e tal. Mais 70, mais 7,3 que eu estou caminhando, já não tenho mais aqui. Então tem que dar uma, né? Então no domingo não deu, eu não vi. Mas eu assisti online, orei ao meu Senhor, falei, Senhor, as minhas condições físicas não permitem, mas se o Senhor falar que é para eu ir, eu vou. E o meu pai me autorizou a ficar em casa. Aí eu vi. Aí vi os irmãos aqui louvando. Eu, Senhor, obrigado. Vai haver recompensa. Deus é Deus de recompensa. O livro de Hebreus vai dizer que Deus não esquece do que você tem feito para o reino dele. Nada está sendo esquecido, está sendo tudo registrado. Tem um anjo que registra lá no céu toda a tua boa ação. E a má ação também. Entendeu? Nós somos testemunho vivo e ocular da misericórdia e da vontade de Deus. E hoje eu vou deixar aqui um versículo, Salmo 42, que o salmista, ele não precisa, se quiser abrir para acompanhar, faça na sua casa essa meditação do Salmo 42. Você vai ver esse versículo, o que o próprio salmista fala para a alma dele. O Salmo 116 também, o salmista fala. Às vezes você entrou aqui hoje angustiado, chateado, preocupado. Às vezes você está em casa preocupado. Hoje nós recebemos a notícia de um irmão tão amado,
foi embora, né, Jorge? Foi mandado embora, foi hoje ou ontem. Foi mandado embora, foi tão injustiçado que acabou sendo mandado embora. Mas eu quero dizer para esse irmão que a esposa dele está assistindo, que isso não vai ficar assim no reino de Deus, não. Haverá justiça dos céus. Haverá justiça. A palavra de Deus diz, ai daquele que toque no ungido dele. Ai daquele que toque. Nós somos ungidos do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo de Deus em nós. Amém? Salmo 42, acharam? Amém. Lá no versículo... Vamos ler o 4 inicial, que diz assim: como me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma. Pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Aí ele fala para a alma dele: por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Aleluia! Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação e na sua presença. Aleluia. Amém? Vamos repetir? Vamos repetir? Por que estás abatido, a minha alma? E por que te perturbas em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. O salmista dizia para ele mesmo: por que você está angustiado? Por que você está aflito? Espere em Deus. E a palavra de Deus vai completar no livro de Isaías 64:4, que diz que o Senhor, que nunca se viu um Deus além de ti, que trabalha para aquele que nele espera. Quem está esperando em Deus aqui? Ele está trabalhando nessa situação. Ele está trabalhando nisso aí. Você pensa que Deus está parado? Não está, não. O agir de Deus vai ser de repente, como você vê acontecer. Amém? Nós vamos estar aqui orando para nós iniciarmos. Vou chamar o nosso diácono Manel para estar aqui orando, fazendo uma oração para te levantar, para tirar toda a preocupação, para que você possa estar livre para receber o alimento que teu espírito precisa, o alimento que a tua alma necessita. Você não veio aqui em vão, irmão. Você não veio aqui em vão, irmão. Você não veio aqui por causa do pastor Jó, por causa da irmã Sandra, por causa de... Não, você veio aqui por causa de Jesus. Aleluia. E Jesus é o anfitrião. Ele está recebendo as suas orações, está recebendo o seu louvor, está recebendo a sua adoração. Estou muito feliz com a visita do irmão Cosmo. Irmão, ele é fruto do ministério da pastora Ana Bruno. Glória a Deus, irmão. Que irmão, um dia que tomou a decisão, nunca mais desviou. Isso daí é grato, irmão. Tudo que você faz, há quantos anos lá atrás que aconteceu, ele está aqui, a família dele toda aqui. Isso daí é para a honra e glória do nome do Senhor. E logo em seguida a nossa irmã Luciana vai estar louvando a Deus. Agora se desliga, irmão. Desliga, deixa Deus agir. Fala assim: Senhor, eu preciso te ouvir. Senhor, eu preciso de uma palavra rema para o meu coração. Na semana passada a irmã disse que a Alva tinha falado alguma coisa com ela ficou meio assim, coisa e tal, né? Porque às vezes quando a gente fala na autoridade do Espírito, mas que depois Deus falou com ela no Salmo 73, né? Azaf, né? Os filhos de Coré, né? Então, escuta que eu vou falar com você. Eu não sei o que você precisa, eu não sei o que você está necessitando, eu não sei o que você tem. O pastor Jorge não tem, eu não tenho, o diácono Manel não tem, mas Deus tem. E Ele está nesse lugar. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor amado, graças nós te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor. Muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado, acordamos com saúde e vamos continuar com saúde, porque o Senhor é o Deus da saúde. Aleluia. Muito obrigado, Pai. Continue nos abençoando, te abençoando aqueles que estão assistindo online, que vão assistir depois, todos nós que estamos aqui, pedimos agora, traga a nossa mente cativa, Pai. Aleluia. Para que nós possamos, Senhor, assimilar tudo aquilo que vai ser dito aqui nesta noite, Senhor. Oh, Senhor, que as palavras sejam palavras remas, palavras que vão de encontro às nossas necessidades nesta noite.
porque nós viemos aqui para ouvir o Senhor, não foi para ouvir o homem, Senhor. Fala através, Senhor, do teu servo que vai estar ministrando a palavra. Abençoa o louvor, Senhor. Abençoe tudo, Pai, que for realizado aqui nesta noite. Traga aqueles que ainda não chegaram, o tempo está ruim. Traga, Senhor, na santa paz, livrando de todo o mal. Muito obrigado, Pai. Nós te amamos, nós te adoramos. A ti tributamos honra, Pai. Glória e louvor. Em nome de Jesus. A irmã Luciana. Obrigado. Glória a Deus. Amém, igreja. Paz do Senhor. Glória a Deus. Vamos adorar o nosso Deus. Ele merece, né? Até aqui nos ajudou o Senhor. Amém, igreja? Então creia que não há Deus maior. Há um Deus maior do que aquilo que você está passando. Ele é bem maior do que tudo, né? Das nossas angústias, preocupações, as nossas dúvidas. Nosso Deus, Ele é maior. Amém? Vamos declarar isso nesta noite. Um louvor bem antigo, eu acredito que a igreja conheça e vai estar me ajudando. Amém? Não há Deus como tu. Não há Deus como tu. Que guerrei as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Mais uma vez, igreja. Não há Deus como tu. Não há, não há. Não há Deus como tu. Que guerrei as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu. Eu abro o coração. Eu abro o coração pra te adorar. Levanto as minhas mãos pra te exaltar. Eu ergo a minha voz. Eu ergo a minha voz pra te louvar. Não há Deus como tu. Mais uma vez, não há Deus. Não há Deus como tu. Não há, aleluia. Não há Deus como tu. Que guerrei as minhas guerras e me faz vencedor. Eu abro o coração. Eu abro o coração pra te adorar. Levanto as minhas mãos pra te exaltar. Eu ergo a minha voz pra te louvar. Não há Deus como tu. Não há Deus. Não há Deus como tu. Ó Senhor, estamos aqui declarando nesta noite que não há Deus maior, que não há Deus melhor. Senhor, em nome de Jesus, trabalha a favor da igreja nesta noite. Senhor, as guerras não são nossas, as guerras elas são suas, Senhor. Levanta a tua igreja nesta noite. Levanta, Senhor, aquele que está abatido, caído, angustiado.
te exaltamos e te agradecemos pelo teu amor e fidelidade. Amém. Igreja, aplauda o Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz. Amém. Sentem um pouquinho. Aleluia. A Sandra estava falando que ela fica feliz ver os irmãos, falando do irmão Fernando. Até cometeu uma falha, chamou de Fernandinho. Ele é o Fernandão. Fernandinho. Aí o irmão Fernando chegou uma terça-feira, acho que foi até a última, falou para mim e falou assim: não se surpreenda com a minha presença. Irmão, não estou surpreso, não, estou emocionado. Minha boca está seca, as palavras fogem da minha boca, não sei o que falar para o irmão. É isso que ela falou, a gente fica feliz quando vê. Quando o irmão corre, eu fui ali levar o lixo, e o irmão corre, mas parece que quase amassei dele. É alegria de ver os irmãos continuam firmes, constantes e abundantes na casa do Senhor. Amém. Seguindo o tema que o pastor nos deu, de falar sobre o poder da poda. No último culto, o Gustavo estava pregando, e Deus me deu uma mensagem e me lembrou uma coisa. A poda não é só para galho doente. Galhos sãos também são podados. Lá em casa, quando eu era solteiro, tinha uma parreira e tinha época certa de cortar os galhos. Os galhos estavam longe, mas era a época certa de podar para untar. E Deus me fez lembrar exatamente isso, que a poda não é só para galho doente. A poda se dá em galhos sãos também. A poda, ela é dolorida porque causa perdas. A poda é dolorida porque causa perdas. E a poda faz com que improváveis se tornem extraordinários através das perdas. Paulo, o que ele perdeu? Perdeu a visão para se tornar extraordinário. Ele é improvável? Era, perseguiu os judeus. Mardoqueu era escravo, teve um decreto para matar todos os judeus, mas Deus abençoou ele se tornou um segundo depois de Faraó. Não é improvável? Depois do rei Assuero. É Deus no plano, nos planos. Jonas recebeu lá a função do Senhor, não quis fazer, mas teve que fazer. Foi botado dentro da barreira do grande peixe. E por fim José era escravo, acabou sendo o segundo depois, governador do Egito. Então, se você analisar esses que eu falei, tem outros, mas vou ficar por aqui, vocês vão ver que eles tiveram perdas. E nem todos eram galhos sãos. José era um galho são. Tanto é que no decorrer da mensagem você vai ver a fidelidade de José, apesar das perdas que sempre aconteciam. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Está lá em Gênesis 39. Gênesis 39. Todos chegamos? Verso 1 fala assim: José foi levado ao Egito e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar
que o Senhor era com ele, que tudo que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo da sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que eu fizera mordomo da sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, assim em casa como no campo. Aleluia. Deus amado, poderoso, a tua palavra que foi lida, Jesus, seja conosco nesta hora, abençoa os corações que estão esperando a mensagem, Senhor, que nada passe pelo meu intelecto, seja direto para o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar. Meus amados, vocês vão ver que José não tinha galhos doentes. José não tinha galhos para que podia dar problema, mas foi preciso que tivesse perda para que o plano do Senhor acontecesse na vida dele. Ele não tinha galhos doentes, mas perdeu vários. A primeira perda foi quando foi vendido pelos irmãos. Ele perdeu. A gente, quando analisa certos versículos da Bíblia, José era o filho do pai, tinha lá uma túnica diferente. Mas eu vi um comentário de um certo Deus falou o seguinte: se analisar friamente, José era o filhinho de papai. Papai passava por cima dele, ele dedurava os irmãos. Aí você, é verdade, mas Deus não queria isso para José. Deus escolheu José para salvar o povo da fome. Deus escolheu José para que preservasse a continuação da promessa feita a Abraão. Improvável, filhinho de papai que se torna governador do Egito. Então, se prestar atenção, quando a gente perde alguma coisa, às vezes não é porque você fez errado, não. É porque Deus está te preparando o caminho para te abençoar, preparando o caminho para você ser governador. Porque se José não fosse vendido, ele ia chegar no Egito. Por que não ia chegar? Porque o pai dele não ia deixar, que ele era o preferido. O pai dele não ia deixar ele ir para o Egito. Então foi por isso que Deus traçasse esse plano sofrido, mas José permaneceu fiel ao Senhor. As várias passagens vamos ver aqui, ele nunca murmurou. O propósito de Deus na vida de José era usá-lo para preservar a sucessão do povo escolhido, e assim cumprir a promessa feita a Abraão. Além disso, queria mostrar sua soberania e que está no controle de tudo. Você vê que nós lemos um versículo aqui, Potifar discerniu que José era abençoado. Na nossa vida secular, muitas pessoas discernem que nós somos abençoados. Potifar não tinha nada a ver com Jesus, não tinha nada a ver com... Mas ele viu, esse cara espertamente botou tudo na mão de José, porque ele viu que José prosperava. Agora vocês vejam a fidelidade de José. Decepção de ser vendido pelos irmãos, preso como escravo, mesmo assim deu o melhor dele. Ele não se importou com uma revolta que era a vida dele. Ele se importou-se continuar fiel ao Senhor. Ele se importou-se de manter a fidelidade ao Senhor. Por isso a Bíblia fala que o Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Você vê que a prosperidade que Deus fala aqui não é material, que ele era escravo, estava preso, ele era empregado no lado do mordomo. Era próspero espiritualmente, que a visão dele não se desviava do Senhor, mesmo nessas situações complicadas. A segunda perda: mulher de Potifar ficou irada, pois José se recusou a deitar com ela, e por isso inventou uma mentira que lançou José na prisão.
José ficou 2 anos preso. Você vê, primeira perda, pedida para os irmãos. Continuou firme. Potifar botou ele como o dono da casa. Aí, agora está tudo bem, estou comandando a casa, não sei o que e tal. Vem a segunda perda. Mulher de Potifar, aquela safada, quis tentar José, mas ele permaneceu firme. Potifar viajava muito. José quis nem saber, ele quis saber que a visão dele era o Senhor. Ficou 2 anos preso. Aí você vê, estava bem na casa de Potifar. Estava ou não estava? Era o chefe, estava bem lá. Era ele que comandava tudo. Potifar deixou tudo na mão dele. Puxa, agora eu estou bem. Acabou na cadeia. Quantos de nós murmuraríamos por isso? Poxa, Senhor, estava bem, estava lá, por que você quer que eu não fosse para a cadeia? Faz parte do plano de Deus você está numa situação aflitiva. Que lá apareceu lá o padeiro e o copeiro. Tiveram sonhos que José interpretou. A diferença de pregador, né? Gustavo prega numa tela pequenininha. Não tem que trazer a folha, não é diferença. Mas Deus usa a telinha com a folha também. Glória a Deus. Na visão, José se encontra com 2 outros detentos, o copeiro e o padeiro do faraó, que estão aflitos por causa dos sonhos que tiveram. José, movido pelo Espírito de Deus, interpreta seus sonhos com precisão. Você viu como é que Deus era com José? Lá em Potifar, ele se tornou chefe. Foi preso. Para muito, desceu 3 degraus, mas Deus continuava com ele. Interpretou o sonho. O copeiro é restaurado à sua posição, mas infelizmente esquece de José. Por quê? Quando ele foi restaurado à posição anterior, José falou: fale de mim para o faraó. Ele esqueceu. Terceira perda. Ele continuou na cadeia, ele manda a cadeia, era chefe da cadeia, carcereiro à sua mercê, ele ficou como comandante da cadeia. Como é que pode um negócio dele? Um preso escravo comandando uma cadeia. Pode naquele que serve ao Senhor com fidelidade. Pode. Entretanto, 2 anos depois, quando o faraó tem sonhos perturbadores, aí o copeiro se lembrou dele. 2 anos depois. Então você vê, primeira perda, pedindo aos irmãos, escravo. Era o preferido do papai, perdeu. Potifar botou ele como chefe lá, perdeu de novo. Interpretou o sonho do copeiro. O copeiro se lembrou dele, perdeu. 3 perdas. Aí ele é chamado à presença de Faraó. E com sabedoria divina interpreta sonhos, prevendo 7 anos de abundância, seguidos de 7 homens de fome. Impressionado, Faraó nomeia José como governador do Egito, dando-lhe autoridade para preparar a nação para anos difíceis que viriam, pois José, ao interpretar o sonho, mostrou solução para que o Egito prosperasse nos 7 anos de fartura e sobrevivesse aos 7 anos de fome, ajudando outras nações ao redor. Isso está em Gênesis 41, 33 a 36. Amados, aquilo que eu falei no início, os improváveis. Os improváveis para nós, seres humanos, mas para Deus não. Sabe o que para Deus não existe improvável?
Porque Ele pode fazer todas as coisas, Ele pode mudar a personalidade, Ele pode mudar o destino, Ele pode mudar a rota da sua vida. Então, para Deus não tem improvável. O Guarda estava até conversando comigo ali fora sobre o nosso tempo de Jerusalém. Pessoas chegaram xingando em tudo todo, hoje está na igreja e ajuda na liturgia. E aí? Se é o ser humano, isso aí não tem jeito, já xingou a gente, não sei o quê. Não, irmão. Não tem improvável para o Senhor. Tudo que o Senhor é provável, porque Ele pode tudo. Ele pode tudo. E você vê que José foi levado ao governador do Egito, depois de passar tudo que ele passou. Mas o que José venceu? Pela fidelidade dele ao Senhor. Ele não reclamava das perdas que ele tinha. Ele tinha uma vida, meu. Era o preferido do papai. A alimentação dele devia ser melhor em relação aos irmãos. Era papinha na boca, etc, etc. Igual muitos pais fazem com o filho do caçula. Então ele tinha uma vida tranquila. Aí começaram as perdas. E ele era novo, 17 anos, mas tinha maturidade para não perder a visão do Senhor. 17 anos, normalmente a pessoa é imatura. Mas quando Deus está no comando, não tem maturidade que possa tirar o caminho de Deus. Deus amadurece logo o imaturo. Deus pode usar situações adversas e até mesmo o esquecimento humano para realizar seus propósitos de vida. O copeiro esqueceu de José. O meu genro ficou desempregado 2 anos, né? Trabalhava no banco. E foi numa reunião de vários colegas de banco que já tinham saído, e um deles estava bem empregado. Não, dá seu currículo, não sei o quê, uma outra também. Ficou nisso, esquecendo dele. Aí você vê como é que Deus traça os planos para a direção certa. Os pais dele estão numa cidade chamada São José do Barreiro, quase a fronteira com São Paulo. E os pais deles faziam trilha, esses carros aí que entram na lama, tá? E fez várias amizades. Um desses amigos, que é CEO de uma grande empresa, ia visitá-lo. Mas ia visitá-lo um tempo depois. Mas como na Dutra, quando aquela chuva que era uma árvore na Dutra, não sei o quê, ele antecipou a ida para visitar os pais do meu genro. Foi quando o meu genro estava lá. Conversa mais com ele, e aí, fulano, já arrumou emprego? Não, até agora nada, não sei o quê. É? Espera aí. Quanto é que você ganhava no banco? X. Acho que dá para ganhar isso também. Pegou o telefone de tudo. Resumindo, o genro trabalha hoje. É uma grande empresa. E ver como é que Deus faz os planos completos. A chefe dele, juntamente com um rapaz que foi visitar, que mandou ele dar o currículo. E o chefe desse rapaz, que é o Bam, estava numa reunião. Chamaram ele. Olha, eu queria dizer a você que você ultrapassou as expectativas. Eu achei que por ser bancário, você iria com os vícios de bancário, mas não, você ultrapassou as expectativas. Foi esquecido lá atrás, não foi? O que Deus fez? O plano de Deus era que ele estivesse nesta empresa. E sabe onde é essa empresa, irmão? A Torre do Rio Sul. Ele mostrou a foto da paisagem que ele deu. Senhor, muito obrigado. Mas o que? Eu e Sandra, oração direta, Senhor. Nós, como seres humanos, poxa, está demorando. Mas é o tempo de Deus de traçar toda a trajetória para aquele caminho atingir o alvo. A gente não entende na terra, porque nós somos limitados. Mas nós temos que confiar no Senhor, igual José confiou. Igual o meu genro confiou.
Quando eu estava indo para esse dia da reunião, uma semana antes, né, Sandra? Você não mandou uma mensagem para ele, não foi? Falando de Deus para ele. Ele já confessou para a gente que ele não rejeita Deus, não. Ele me aceita. Mas aquele jeitão dele, cada um adora o seu de um jeito. Aí ele falou, não. Aí a Sandra falou para ele buscar um sinal, não sei o quê. Aí andando assim, parece que é um arco-íris que ele viu, né? Na estrada, né? Ele viu um arco-íris. Aí ele falou, esse é o sinal que eu pedi a Deus. Chegou lá, aconteceu isso que eu falei para você. Por mais estranho que possa parecer, por mais sofrido que aconteça no teu caminho, vai ter espinho, vai ter pedras, mas Deus não vai tirar os obstáculos, Ele vai te dar a mão para pular os obstáculos. Fez isso com José. Deus fez com que José não desviasse o olhar para o lado. Deus fez com José, Deus era com José, cadê o dele aqui? Que ele firmasse o olhar. Você vê que a mulher chegou para ele, se ofereceu, tá, não, vem comigo. Ele não desviou o olhar do Senhor. As tentações são muitas. Eu trabalhei com um rapaz, até me comigo hoje, na época ele estava na Rede Globo. Ele era um grande vendedor de uma farmacêutica de remédio. E tinha meta para cumprir, o vendedor tem meta para cumprir, e foi um período ruim, e ele foi mandado embora. Aí ele estava precisando comigo. Agora você vê como é que são as coisas. Eu era o que mais vendia. Na época ruim, ninguém bateu meta. Mas sabe o que as mulheres faziam? Eu contando para mim. Quando elas viram que não ia bater meta, elas apontavam um botão da blusa, ia falar com o chefe, debruçava na janela do chefe. Elas não foram mandadas embora, ele foi. Eu contei isso porque eu imagino o que a mulher fez para atrair José. Só estava na casa ela e José. José mesmo assim resistiu. Quantos servos de Deus caem por causa da pouca consciência dos homens? E o inimigo de nossas vidas conhece as nossas fraquezas. Se a tua fraqueza era jogo, ele vai botar um monte de jogo na tua mão para você jogar. Se a tua fraqueza era mulher, ele vai botar um monte de talina na sua vida. Já não sabe a tua fraqueza. Por isso que nós temos que ficar vigilando. A minha oração parece até reza, mas eu começo sempre pela mesma coisa, de noite. Senhor, perdoa meus pecados, tira de mim qualquer iniquidade. Sabe que, irmão, tem dia que você não está vigiando e a coisa. Então tem que pedir a Deus para tirar iniquidade, mesmo que você não tenha ainda. Eu peço que seja. E para que Deus venha se arrepender de você. Eu contei aqui na escola dominical sobre um dia no trânsito que eu não vigiei. Liguei certo, o motoqueiro veio de para a direita, ele ia reto, ia dobrar, ele veio na esquerda. Eu achei o vidro. Você não vê a seta não? Aí, a seta pode ter permissão, quer dizer que você vai entrar. Aí quando eu vi que ele ia quebrar no espelho, arranquei com o carro. Aí tu se sente mal quando tu não vigia, né? Que da margem à ira humana. Senhor, aquilo fica na tua cabeça, irmão. Você não pode. Você não pode deixar a ira tirar você da mesa. Você não quer ver meu espelho? Mas Deus foi tão bom que Deus fez eu acelerar na hora. Quando ele deu soco no vento. Nossa, meu Deus. Agora você vê dizendo para o Senhor, eu todo errado, fora da palavra, Deus livrou para não quebrar meu espelho.
É a misericórdia do Senhor que se renova a cada manhã, como a Sandra falou aqui. Temos que agradecer a Deus e ter acordado. Esse humorista que ela falou, ele comprou um aparelho para melhorar a respiração de 30 mil reais. Estava no hospital do Rio, Copstar. Lá só vai quem tem grana. Não adiantou, morreu. Deus soberano. Eu vi uma declaração da filha de um diretor do Santander, que faleceu. Ela da corrida falou assim: meu pai tinha tudo o que queria. Meu pai podia comprar o que ele quisesse. Não pôde comprar um ar para respirar. Morreu de Covid por falta de ar. Temos ou não que agradecer cada dia que a gente acorda? Falando sobre a palavra. Você vê que essas pessoas poderosas gastaram dinheiro de montão. A viúva do fluxo de sangue gastou a riqueza toda. Quem curou ela? Tocou na hora de Jesus. Temos que agradecer todos os dias pela manhã que a gente acorda. Que a misericórdia do Senhor se renova a cada manhã. E quando Deus fala, a palavra fala que se renova a cada manhã, é porque naquele dia vai ter novidade. Mesmo até que você não perceba. Por quê? São os livramentos invisíveis. São os livramentos que Deus nos dá. Então, meus amados, a gente pode ver nessa história de José, que era um improvável, mas que Deus transformou. O próprio Mardoqueu, ele ficava na porta lá do palácio, salvou o rei de uma traição de 2 eunucos que iam matar o rei Assuero. Tudo que acontecia no reino era anotado no livro das crônicas. Um dia Deus fez o rei perder o sono. Aí ele pediu um livro para ler. E esse rapaz que denunciou o plano? O que fizeram? Qual foi o prêmio que deram para ele? Para honrar ele. O escravo ficava na porta do palácio. Se tornou o segundo depois do rei Assuero. Improvável que Deus levantou. A própria Esther era escrava, o Mardoqueu, impulsionado pelo Senhor, quando o rei quis escolher outra esposa, mandou: vai, como quem diz, você vai ser escolhido. Improvável se tornando provável. Meu querido, se você está passando um momento desse, se alguém te esqueceu, não fique preocupado, Deus não te esqueceu. Amém. Meu genro, o povo esqueceu dele, mandou um currículo, as pessoas eram ligadas aí para o banco, esqueceram dele, mas Deus não esqueceu dele. Deus fez cair uma árvore na Dutra, para ele estar lá, e o rapaz ia uma semana depois. Foi nesse dia que ele estava lá. Quando de Deus tornar improvável e improvável. E tem outra coisa: se o copeiro tivesse mais de Faraó, de José, assim que chegou lá na presença do Faraó, José ia ser no máximo auxiliar de copeiro. Amém? Como é que escravo poderia salvar o povo? Não podia. Escravo não liberta escravo. Foi preciso passar 2 anos para Deus dar o sonho do Faraó, para ele a Faraó, não através do copeiro, mas direto para interpretar o sonho dele. Pela sabedoria divina, Faraó: é você que vai executar esse plano. Faltou o Faraó dizer que Deus te deu. Que Deus deu tudo para fazer para o Faraó: faz isso, faz aquilo.
guarda a quinta parte, tudo que for como imposto, vai guardando. Aí quando tiver o tempo da sequidão, aí você está com um depósito cheio. Então nós temos que aguardar o tempo de Deus. Que a gente não enxerga, sabe por quê? Porque o caminho tem vários impedimentos. Mentira, vários obstáculos. Impedimento que nos tira. Mas o obstáculo ele não tira, para ver a sua fidelidade. Quantos obstáculos ele precisou ultrapassar para chegar lá? Perdas assim que, caramba, quando ele achava que ele estava bem, pum, caiu. Caiu. Mas nunca tirou a visão do Senhor. Porque Deus traçou aquela rota nós vamos seguir. Porque se você não vigiar, o inimigo de nossas vidas chega para você, ó, tem um atalho aqui que chega mais rápido. Mas o Senhor não quer que você pegue atalho. O Senhor quer que você siga a rota que Ele traçou. No mundo humano, a recomendação para quem dirige é manter a distância do carro da frente. No mundo espiritual, nós temos que andar coladinho no carro de Jesus. Se você distanciar, o diabo entra com o carro entre você e Jesus e tira você da rota. Corre com Jesus e não tem medo. Mesmo que tenha espinhos pelo caminho, mas cola com Jesus. Como governador do Egito, ele exerceu este cargo com sabedoria e integridade divina. Ele organizou a coleta e o armazenamento de alimentos durante os 7 anos de abundância. José finalmente alcançou paz de espírito, sabendo que Deus havia guiado até o Egito para ser uma bênção. Então, 7 anos depois, já no rigor da seca, 10 homens se prostraram diante dele, diante do governador. Eram seus irmãos. Você vê, ele foi vendido pela inveja dos irmãos, porque ele revelou um sonho que ele tinha, e feixes se curvavam diante do feixe dele. Que os irmãos interpretaram, está sonhador, está pensando. Quanto tempo depois se concluiu? Quantas dificuldades ele passou para que isso se cumprisse? O motivo dele ser vendido foi um sonho. Aí eu falo para você, Deus te deu um sonho, não conta para ninguém não. Fica entre você e ele. Depois, quando realizar, você conta como testemunho que o sonho se realizou. Conta antes não. Porque o inimigo vai estar solto, ele ouve. Porque o inimigo não penetra na nossa mente. Ele sugestiona o nosso ouvido. Nossa mãe não corre e deu um testemunho ali atrás. Recém-convertido, alguns vícios do passado, estavam saindo ainda. O diabo levanta alguém para provocar. Ele é introdutor, eu fui muitos anos introdutor também, fui muitos anos introdutor. Aí chegou lá o incircunciso, aí o diabo vai lá e mete a mão na cara dele. Foi, irmão? Não, estou na casa de Deus, não. Foi lá atrás, bebeu uma água, acalmou a alma e voltou na bênção de Deus. Irmãos, o diabo sabe como é que você era antes e depois. Então, se você não ficar esperto, ele vai ficar sugestionando. Os irmãos não o reconheceram. José se lembrou dos sonhos que teve aos 17 anos e entendeu que eles estavam se cumprindo. Esse sonho está lá em Gênesis 42, de 7 a 9. Gênesis 42, de 7 a 9. José se tornara assim uma árvore frondosa. Então nós estudamos aqui, aprendemos aqui, que José não tinha carne doente para ser podado. Mas era preciso que ele tivesse essas perdas na trajetória para que ele chegasse até aqui.
Então, a poda se dá tanto em galho doente como galho são. E o objetivo sempre na poda é transformar a árvore frondosa. Tenha galho doente ou são. O objetivo da poda é tornar a árvore frondosa. Você é uma árvore frondosa? Você permite que Deus pode certos costumes que você tem? Você é árvore frondosa? Permite que Deus mude seu palavreado? Você fala palavrão? Pode haver uma fonte, jorrar água doce e água salgada? Não pode. Então permita que Deus faça a poda, para que se torne uma árvore frondosa, uma árvore que dê fruto. E para terminar, José tinha 17 anos quando chegou ao Egito. Gênesis 37, 2. Passou 13 anos como escravo. Tinha 30 anos quando se apresentou a Faraó. Gênesis 41, 46. Fazendo as contas, José morreu aos 110 anos. Ele viveu 80 anos na bênção. 7 de escravidão, 80 anos na bênção. Foi vantajoso ou não foi o sofrimento que ele teve? Foi vantajoso ou não foi as perdas que ele teve? Mas viveu 80 anos na bênção. Então, meus amados, se torne uma árvore frondosa. Amém? Que Deus possa abençoar a sua árvore. Que Deus possa cortar os galhos que necessita para que você floresça. Que Deus possa abençoar a ti, sua família, a sua casa, em nome de Jesus. Vamos partir agora para os avisos. Chamar minha amada e bela esposa, Sandra Regina Rodrigues de Lima. Eu tenho que agradecer muito a mim. Eu dei um nome para ela, Família Lima. Família Lima. Né, querida? Te amo. Jesus, tenha misericórdia. Obrigada. Irmãos, eu estava ali, né, ele estava falando sobre José. E a gente vê muito na internet aí, né, que José dormiu escravo e amanheceu governador, né? Aí ele falou também de Naamã, do Mardoqueu. E o tema tem sido sobre poda. Você sabe o que eu senti? É que Deus está preparando a sua igreja para uma grande bênção que vai vir. E para você receber essa grande bênção, você precisa estar preparado. É o que o Jorge sempre fala, né? Deus está preparando o caminho para o milagre. A poda nada mais é uma preparação para que você possa andar de maneira diferente, para que você possa crescer de uma forma diferente, para que você possa ter uma mudança de vida. Deus quer mudar. Se você está disposto a mudar, você diz: Senhor, eu quero mudança na minha vida. Eu quero. E Deus me mostrou, sabe, Regina, vem aqui à frente. Nós vamos fazer uma oração antes dos avisos. Nós vamos fazer uma oração para alguns irmãos que Deus me mostrou. Não é que precise de poda, não. Sabe, Regina? Deus vai abrir uma porta para você. Aleluia. Você, no início, vou descansar, vou ficar em casa, mas está começando já a querer que Deus usa você aonde você está trabalhando. A tua maneira amável de ser, os abraços que você dá, né? A maneira com que você fala com as pessoas, é uma maneira que Deus usa você. Você não pode até nem saber, mas tantas pessoas falam hoje: quando a Regina estava aqui, que isso, que aquilo. Então nós vamos orar para Deus tirar uma ansiedade do seu coração. Isso que ele disse, a poda, há necessidade para conserto. Para conserto.
Então, muitas vezes, né, você que está em casa, você que está aqui, muitas vezes você está passando por determinada situação, não é porque Deus é ruim, não é porque você pecou, não. O José não tinha pecado. Não, pecado tinha, todos nós temos, mas ele não tinha pecado pelaquela situação. Mas é Deus preparando você para uma grande obra que Deus tem através da tua vida. Vem cá, Luciana, também. Nós vamos orar. Vou chamar a Mira aqui, a Mira vai fazer essa oração. Porque Deus vai transformar, Deus vai mudar, Deus vai aperfeiçoar. Deus quer colocar responsabilidade. Vem cá, irmão Josivaldo. Sabe, irmão? O irmão andou um tempo, né? Meio angustiado, meio agoniado. E só Deus e o irmão que sabia. Muitas vezes a gente chega na igreja, a gente nem abre a boca. Mas Deus sabe. E Deus disse que você vai ver todo mundo da tua casa. Glória, glória. Você vai falar o que Josué disse. Eu não sei vocês, mas eu e minha casa serviremos. E não só ele, Deus vai fazer isso na tua casa. Deus está podando você. Essa história do meu dia, um dia eu vou contar devagar. Um dia eu vou contar. Eles queriam abrir comércio, queriam abrir não sei o que no shopping, queriam ver não sei o que de franquia, queria um monte de coisa, né? Queria ver táxi, comprar uns táxis, alugar, fazer o que ia acontecer. E ela, mãe, isso assim, assim, assim. Aí eu dizia dentro de mim, só vai acontecer se Deus estiver nesse lugar. Só vai acontecer, só vai. E Deus, por misericórdia, um dia eu conto. E uns dias antes, eu conversando com ele, eu e ele, nem ela sabe. Agora deve saber, porque se for assistir, né, o culto, ela vai saber. Falei, peça um sinal a Deus. Deus dá sinal àquele que pede. Deus dá sinal, porque Deus, Ele não vê conforme vê o homem. Deus vê o teu coração. Deus vê a sinceridade do teu coração. No domingo eu estava preparada para vir dar aula, mas infelizmente eu não pude vir. Olha, né, a gente estava falando sobre... que foi a aula de domingo? Não, a aula de domingo não foi. O que impede o teu relacionamento com Deus. Muitas vezes, irmão, muitas vezes, o que impede é que você está falando de boca e você não está falando do coração. Muita gente em casa aí está abatido hoje, está precisando de um renovo, mas precisa colocar a sua vida no altar e perguntar a Deus aonde precisa ser mudado na minha vida. Aonde que precisa ser consertado? Se você quer um conserto, se você quer uma mudança, Deus vai fazer. A Mira está fazendo oração. E esses três foram o que Deus me mostrou. Vocês estarão levando a bênção para casa de vocês. Sabe, Luciano? Deus quer usar você, filho. Você tem a chamada. Precisa de umas fotos? Todos nós. Todos nós. Quando eu falei com você, eu falei com o meu coração. Porque Deus mostra a gente, existem vasos, né, decorativos e existem vasos úteis. Você quer ser o quê? Vaso decorativo? Eu quero ser vaso útil. Mas para isso eu preciso me deixar ser achado por Deus. Tá? Agora Deus vai. Tá? Pai amado, Pai querido, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Muito obrigada por esta noite maravilhosa, por este maná que tu coloca diante de nós, ó Pai. Que possamos nos saciar, Senhor, com a tua palavra. Que possamos nos saciar com este alimento maravilhoso, Senhor. Pai amado, Pai querido, agora está diante de ti os teus filhos, Pai. Deus, tu conheces o coração de cada um deles, Senhor. Tu sabes aonde precisa ser trabalhado, ó Pai. Tu sabes o que cada um necessita neste momento, ó Pai. Tu conheces e sabes onde precisa ser podado, Senhor. Não só eles, ó Pai, mas cada um de nós, Deus. Necessitamos também dessa poda, ó Pai. Toma os teus filhos em tuas mãos.
Continua ajudando os teus servos, ó Pai. Continua trabalhando no coração dos teus filhos, ó Deus. Ó Senhor amado, toma Regina em tuas mãos, Senhor. Toma o coração da tua serva, Senhor. Visita da cabeça a planta dos pés, ó Pai. Aquela porta que tu tem preparada para ela, Senhor, há de se abrir, ó Deus. Porque tu és um Deus que cumpre as tuas promessas. Tu és um Deus que zela para cumprir a tua palavra. Então, Senhor, que ela saiba esperar com paciência, Senhor. Que ela saiba, Senhor amado, se colocar diante de ti e aguardar a grande bênção que tu tens para ela. Juntamente com ela eu te entrego também a Luciana, ó Pai. Continua derramando a tua graça e do teu poder sobre a vida da tua filha. Continua derramando a tua unção sobre a tua filha, Pai. Continua preparando a tua serva, Senhor, para aquilo que ela está guardado para ela. Para aquilo, Senhor amado, que tu já colocou em suas mãos. E eu creio que tu a estás preparando. E no momento certo, nós, não só ela, mas como nós também veremos a maravilha que tu has de fazer, Senhor. O teu servo Josivaldo também, ó Pai. Ele se coloca agora diante de ti, Senhor, como sempre se colocou, ó Pai. Diante de ti, Pai amado, Pai querido, para usufruir das bênçãos e das maravilhas que tu tens para a vida dele, Senhor. Que ele possa ser como José, ó Pai. Passar por tudo que tiver que passar, mas confiante que tu à frente darás a vitória, em nome de Jesus. Toma cada um de nós em tuas mãos, que nós também possamos aguardar o momento certo e sermos podados por ti, porque a vitória virá em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas salva aí de palmas para esse Deus maravilhoso. Às vezes a gente precisa ser podada na língua, hein, irmão? Na hora que ela estava orando, você em casa aí, às vezes você precisa, a tua língua precisa ser podada. É sério, né? Não pode cortar, né? Sem cortar não vai falar mais, né? Mas Deus pode podar, porque às vezes você vai, tem pessoas que estão falando coisas, estão murmurando, estão reclamando, sabe, estão resmungando. De repente, o impedimento do teu avanço está aí. Está aí. Vigia o que sai da tua boca. Vigia o que você fala. Deus falou fortemente comigo isso aqui agora. Falou fortemente. Há impedimento. A própria pessoa que faz o impedimento chega no culto e reclama que está demorando, que está isso, que está aquilo. Aí olha para isso, olha para aquilo. E sabe, irmãos, você veio cultuar a Deus. E no que você cultua a Deus, aí você é abençoado. Você não vem no culto só para receber, você vem no culto para adorar. Adorar a Deus. Deus sabe. Irmã Rosane, Deus tem um novo ministério para a irmã. E a irmã tem sentido, assim, uma vontade, assim, de, às vezes, abrir a boca para falar algumas coisas. Deus tem separado a irmã como um vaso do Senhor. Deus tem visto o seu coração. E Deus sabe que a irmã descansa no Senhor. E quem preenche o teu tempo, você nunca está só, porque você sabe que Deus está com você em todos os lugares. E Deus, no tempo certo, na hora certa, Deus vai trazer não só o teu filho, como a tua nora para sentar aqui agora. Aleluia! Você deixou uma raiz, uma semente frondosa aonde você foi. E daí eu estou toda arrepiada. E daqui a algum tempo você vai começar a ver já o broto desta raiz. E vai ser uma raiz sólida, firmada. Não vai ser uma raiz superficial, uma árvore que a raiz está superficial, não. É uma árvore com raiz profunda. Você vai ver.
Você vai dizer assim: Senhor, louvado seja aquela viagem, porque eu fui a serviço do reino. Amém, irmão? Deus abençoe os irmãos. Vamos aos avisos, né? Quem vai almoçar na igreja ou quem vai querer quentinho, por favor, me procure, porque eu vou encerrar amanhã, que a gente precisa fazer as compras. Eu preciso comprar o pernil, eu preciso saber quantos quilos, eu preciso saber quantas pessoas, né? Servo de Deus é brasileiro, é igual brasileiro, deixa tudo para a última hora. Aí a gente fica naquele corre-corre, né? Aí tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e corre, não. E nós queremos servir vocês com fartura, irmão. Queremos servir de uma forma diferente. E mais que isso, nós queremos que você esteja na comunhão, porque nessa comunhão haverá mudança de bênção. Então, né, hoje é terça, amanhã é quarta. O que nós temos amanhã na nossa casa? Jejum. Todo mundo faz? Sim. Todo mundo faz. Se você não faz, tenta fazer. Tenta. Você vai ver os resultados. Você vai ver como. Porque o jejum que nós vamos fazer na quarta-feira é um jejum em comunhão. Deus lindo. É um jejum que às vezes você faz um jejum, uma quinta-feira é só você. Mas amanhã é um jejum de comunhão, toda a igreja. E quando o povo tem comunhão, acontece o quê? Ordenação de bênção. Tenta amanhã. Se você não aguentar 12 horas, não tem problema. Deus sabe do teu limite. Deus sabe que você toma remédio. Deus sabe de tudo isso. Mas tenta. Tenta que Deus vai te ajudar e você vai conseguir. Amém? Então amanhã nós temos o jejum. Quinta-feira nós temos imersão online, né? Não sabemos quem ainda, né? Que o pastor pega a gente de surpresa assim de vez em quando. Então quinta-feira, 19h30, imersão online. E no sábado agora nós vamos ter o café das relações públicas. E vai ter uma irmã aqui, ela como é que é o nome? Empreendedora. Aí as pessoas dizem assim: não quero ser empreendedor, mas o que ela vai te falar não é só empreendedor de você abrir empresa, nada disso. É coisa que vai além. Vai além. Então, sábado, 9 horas, relações públicas. Quem é relações públicas aqui? 9 horas, nós temos este café. E domingo, que horas que vai ser o culto? 10 horas. Escola Bíblica, 9h30. Está vendo como é que vocês não estão ligados? Domingo, a Escola Bíblica é 9h30. Aí 10 horas começa, não, 10 horas não, 10h30 começa o culto. Amém, irmão? E logo em seguida nós temos o nosso almoço. Mas não deixem de dar o nome de vocês. Amém? Amém. E não deixem de colaborar, de contribuir com seus dízimos, com as suas ofertas, porque nós somos dependentes de Deus. Mas Deus usa você para abençoar a casa dele. Amém? Que Deus abençoe os irmãos. Tá? Amém. Amém. Até aqui nos ajudou o Senhor. Glória a Deus. Vamos ficar de pé. Irmão Cosme, fiquei feliz com a sua presença. Quando senti saudade de ser veio. Ainda mais que você é flamenguista que nem eu. Glória. Amém. Amado Deus, muito obrigado por tudo que foi feito nesse lugar, Jesus. Obrigado pelas palavras que tu nos deste. Obrigado pelas palavras que tu serviste, Senhor, para o coração de cada um, tanto os presenciais quanto os online. E sabemos, Senhor, que a sua palavra não volta vazia. Por isso, estamos lhe agradecendo já antecipadamente pelos bons efeitos que trará esta palavra no coração do seu povo. Com esta palavra vem do teu coração, vem do seu trono para os nossos corações. Muito obrigado, em nome de Jesus.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus sejam cada um de vós, amados irmãos, presenciais e online. E a igreja unida, alegre e feliz diz: Amém. Vão em paz, que Deus abençoe. Aleluia.